Saudar a Vossa Excelência, senhoras deputadas, senhores deputados, agradecer a Vossa Excelência por ter me designado como relator desse projeto e queria dizer da importância desse projeto, deputada Jandira, porque ele fortalece algo que nós consideramos da maior importância da nossa Constituição de 88, deputada Érica Cocai, que foi a estruturação no âmbito do nosso capítulo da ordem social, da organização da Seguridade Social e dentro da Seguridade Social a saúde, a previdência e a assistência social. Essa estrutura da Seguridade Social no Brasil, a partir do nosso desenho interfederativo, passou a ter no Brasil algumas características muito importantes frente à questão da Seguridade Social. Primeiro, nós somos o único país do mundo que municipalizou as políticas de saúde, o único país do mundo que tem na municipalização as políticas da assistência social e um modelo universal de saúde e um modelo tripartite na organização da estrutura da Seguridade Social, no componente da assistência social, no componente da saúde, bem como também no componente da previdência, porque a gente estruturou uma previdência que tem também a previdência no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Essa organização trouxe para a estrutura da assistência social, da saúde, desafios importantes. Primeiro, do ponto de vista da gestão desse sistema. Do ponto de vista da gestão desse sistema, nós construímos aí uma reengenharia importante no ponto de vista do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, e no âmbito do SUS. Primeiro, na gestão tripartite, ou seja, essa estrutura tripartite, ela constrói estruturas que se organizam de forma tripartite na União, a União, estados e municípios. É uma estrutura que não vota, ela tem que decidir por consenso, mas também ela construiu uma outra estrutura importante no paralelo, que é a estrutura de gestão participativa, da participação popular. Isso tanto está colocado no artigo 194 da Constituição, que coloca exatamente no seu inciso 7º, que diz que a Seguridade Social tem um caráter democrático e descentralizado da administração, mediante a gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e dos governos. Na saúde, nós temos uma composição de conselhos, do Conselho Nacional, que tem 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de governo e prestadores. Sem dúvida nenhuma, essa estrutura construiu no Brasil, tanto do ponto de vista da União, dos estados e dos municípios, na saúde e na assistência social, grandes estruturas de participação popular. Por quê? Nós temos aqui o Conselho Nacional, os 27 conselhos estaduais e 5.570 conselhos municipais de saúde e 25.570 conselhos municipais de assistência social. Esses dois projetos de lei, eles buscam, então, articular no âmbito da União, dos estados e municípios, a estruturação dos conselhos de assistência social. E aqui eu gostaria de passar a ler o nosso voto, senhor presidente. Do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do artigo 32, inciso 4A, do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à
constitucionalidade, judicicidade e técnica legislativa do projeto de lei 8.420 de 2017 e de seus apensados, projeto de lei 4.202 de 2020. O projeto de lei 8.420 da deputada Luísa Erundina, e o projeto de lei 4.012 de 2020 dos deputados Danilo Cabral, Érica Cocaio, Camille Capiberibe, Alexandre Padilha, José Ricardo, Valmir Assunção, Nereu Crispim, Maria do Rosário, Natália Bonavides, Benedito da Silva e Célio Moura. Quanto ao critério de constitucionalidade material, vislumbra-se a adequação e respeito das proposições com o direito e garantias fundamentais, especialmente aqueles exigidos pelo artigo 5º da Constituição Federal, bem como aos fundamentais, artigo 1º da Constituição Federal, objetivos fundamentais, artigo 3º da República, dos princípios da Constituição de 88 da República Federativa Brasileira. Vislumbre-se nas propostas e objetivos comuns de aprimorar a gestão do sistema de assistência social, dotando instâncias como o Conselho Nacional de Assistência Social e as conferências de assistência social de uma composição mais equilibrada e de mecanismos mais efetivos de funcionamento. No campo de atuação da assistência social, são amplos e desafiadores, abraçando desde a proteção, a maternidade e a infância até a velhice. Os usuários dos sistemas de assistência e as instituições e organizações e os trabalhadores que prestam esses serviços são os que estão mais próximos das dificuldades vivenciadas diretamente na prestação desse serviço. A legislação deve reconhecer essa realidade, adequando-se ao texto constitucional, garantir de forma mais equânime possível a gestão quadripartite da assistência social, mediante representação igualitária do governo, dos usuários e organizações de usuários, dos trabalhadores e organizações de trabalhadores, e das representações de entidades e organizações da assistência social. Assim, entendemos que o projeto de lei 8.420 de 2017, assim como o seu apensado, projeto de lei 4.012 de 2020, merecem ser aprovados por conferir maior igualdade na gestão democrática das conferências de assistência social municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional, e dos conselhos de assistência social estadual, municipais e do Distrito Federal. Desse modo, não há óbice à aprovação da matéria aqui relatada quanto à constitucionalidade, boa técnica legislativa e juridicidade. Comissão de Seguridade Social e Família. Os projetos de lei 8.420 de 2017 e seu apensado, projeto de lei 4.012 de 2020, cada qual, com sua proposta, cuidam de uma temática comum, relativa ao reconhecimento do valor do trabalho dos representantes da sociedade civil, trabalhadores e de entidades de assistência social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade e destina-se a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. De acordo com o artigo 194, parágrafo 1 do inciso 7º da Constituição Federal, na organização dos 3 ramos da Seguridade, deve-se ter como objetivo o princípio, o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece que as ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social, observadas as normas mediante expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que de seu funcionamento depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Atualmente,
a rede socioassistencial privada do SUAS é representada por cerca de mais de 20 mil entidades que estão presentes nos municípios brasileiros, prestando serviços assistenciais para o bem-estar da população. Outro aspecto importante a destacar é que o Conselho Nacional de Assistência Social, aliado aos conselhos estaduais, municipais e do Distrito Federal de Assistência Social, constituem-se como as instâncias deliberativas do SUAS, possuem caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, com competência para acompanhar a execução das políticas de assistência social, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias em consonância com as diretrizes da Conferência Nacional, Estadual, Distrital e Municipais. De acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, mediante lei específica. Faz-se pertinente mencionar também que a incorporação de novos sujeitos no processo de construção das políticas de assistência social por meio dos conselhos e conferências tem contribuído para a melhoria dos indicadores de inclusão social no Brasil. Os princípios e valores constitucionais brasileiros têm sido norteadores da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social. O caminho pactuado pela sociedade brasileira na construção do modelo atual de assistência social gerou profundas transformações na sociedade brasileira. O Conselho Nacional de Assistência Social tem um papel fundamental na efetivação do projeto de país traçado pela Constituição brasileira. Não podemos deixar que esta instância de controle social seja esquecida. Pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o projeto de lei 8.420 de 2017 valoriza o caráter paritário das conferências de assistência social no âmbito dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e também na esfera nacional. Isso porque assegura um maior equilíbrio entre as representações dos governos, dos usuários e organizações de usuários, dos trabalhadores e organizações de trabalhadores e das entidades de assistência social. Desse modo, cuida-se de preposição que valoriza os trabalhadores da assistência social e aprimora a organização administrativa por dotar os órgãos responsáveis pelas políticas de assistência social de maior capilaridade, agilidade e legitimidade. Da mesma forma, a proposição apensada, PL 4012 de 2020, ao incluir entre as atribuições do Conselho Nacional de Assistência Social a criação de comissões temáticas e grupos de trabalho, a definição do calendário anual de reuniões e a convocação e participação dos membros das reuniões ordinárias do Conselho, também valoriza tanto os trabalhadores da assistência social quanto a boa organização administrativa dos órgãos. Afinal, permitir que o Conselho efetivamente se reúna e funcione é a melhor maneira de assegurar direitos no âmbito do sistema de assistência social. Por essas razões, também no que atinge às competências da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, as proposições são meritórias e devem ser aprovadas, pois aprimoram o ordenamento jurídico e melhoram sensivelmente as condições de atuação do Conselho Nacional de Assistência Social. Antes de passar à conclusão, gostaria de saudar a autora do PL 8.420 de 2017, a deputada Luísa Erundina, os autores do PL 4.012 de 2020, deputados Danilo Cabral, Érica Cocai, Camilo Capiberibe, Alexandre Padilha, José Ricardo, Valmir Assunção, Nereu Crispim, Maria do Rosário, Natália Bonavides, Benedita da Silva e Célio Moura. O esforço de todos esses parlamentares foi fundamental para que a adequação
do pleno funcionamento do Conselho Nacional de Assistência Social fosse assegurado por meio das proposições ora aprovado. Saúdo também os conselheiros do Conselho Nacional e demais gestores, trabalhadores da assistência social, profissionais que devotam suas vidas a garantir direitos mais básicos à população vulnerável, dar condições de atuação da assistência social, é uma das missões mais nobres do Estado brasileiro, e com grande satisfação que nos unimos com a aprovação do presente projeto nesse propósito. Gostaria também, presidente, de agradecer a Vossa Excelência por ter me designado para ser relator desse projeto, a liderança do governo, dentro de um esforço conjunto de todas as lideranças dos partidos dessa casa, para que a gente construísse um consenso, tá certo? E isso, sem dúvida nenhuma, fez com que a gente pudesse chegar aqui com aprovação. Nesse sentido, passo imediatamente a ler o substitutivo. O Congresso Nacional decreta, o artigo 1º da Lei 8.742, de 7 de dezembro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 5º. As conferências de assistência social municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional serão constituídas por delegados, observando a proporcionalidade de 25% para a representação governamental, 25% para entidades sociais, 25% para usuários e 25% para trabalhadores públicos e privados. Parágrafo 6º. Na constituição dos Conselhos de Assistência Social no âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal, poderá ser observada a paridade entre os segmentos propostos no parágrafo 5º desta lei. Artigo 18, o inciso 5º, 15, criar suas comissões temáticas, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, criar suas comissões temáticas de natureza permanente e os grupos de trabalho de natureza temporária, com a finalidade de subsidiar o colegiado no cumprimento de sua competência, reiterando os princípios do SUAS. O inciso 16, definir o calendário anual de reuniões ordinárias presenciais, entre elas as reuniões trimestrais, regionais e descentralizada e ampliada, a ser aprovado pelo colegiado até o mês de dezembro do exercício anterior. O inciso 17, assegurar a convocação e a participação dos conselheiros nas reuniões ordinárias do Conselho, com vistas a fortalecer o controle social no âmbito do SUAS. Senhor presidente, esse é o nosso voto e a gente entende que é nessa perspectiva de fortalecimento da gestão participativa do SUAS que nós vamos, aos poucos, estruturando dentro do Estado brasileiro, deputada Jandira Fegali, a democracia participativa. Nós aqui participamos e exercemos a democracia representativa, mas é fundamental que nas políticas públicas, no âmbito principalmente da Seguridade Social, seja na saúde, seja na assistência social, o fortalecimento da gestão participativa, criando uma mega rede de participação social no âmbito dos municípios, dos estados e da União. Obrigado, senhor presidente.